Tcharam! Live da hora nona! Mais uma live, mais uma noite, 9 da noite, live da hora nona. Eu sei que tem gente que pensa, mas na Bíblia a hora nona era 3 da tarde. Nós sabemos disso. Porém, nós não vivemos mais no tempo da Bíblia e no nosso tempo, hora nona é 9 horas. Se não é da manhã, é da noite. Então, todo dia, 9 da noite, usando metaforicamente a expressão hora nona para dizer que esta é a hora de ouvir, buscar e se relacionar com Deus, com a sua palavra e com aquilo que ele tem feito no mundo. Por isso, sempre temos aqui um convidado especial nessa live. Pastores, teólogos, filósofos e cantores, músicos, compositores, adoradores de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é área de atuação da igreja, os convidados têm passado por aqui. Só gente boa, só gente top, e é por isso que nesta noite nós recebemos o missionário Jorge Luiz Siqueira. Você tá bom? Boa noite. Tamo junto, mano. Rapaz, eu achei que você ia vir com uma tela esfumeada aí, porque não podia mostrar seu rosto e tal, porque você trabalha com igreja perseguida, mas não tem problema mostrar seu rosto, não? Não, porque agora a gente está num período, eu vou ficar pelo menos um ano aqui no Brasil, eu estou num período de transição de campo, então o trabalho que eu desenvolvia já está tranquilo. Então quando a gente voltar, e aí é outra conversa, numa outra pegada, então tá tranquilo. Entendi. Não tem problema não. Então tá mostrando o seu rosto porque você já terminou a missão que você tinha lá e voltou para ajeitar algumas coisas, e daqui a um ano você volta para o campo, para a igreja perseguida, mas para um outro lugar, né? Isso, na verdade, a gente está num período de transição com os filhos. E a gente passou aí quase 10 anos no campo e agora os nossos filhos estão no período de faculdade. A mais velha está com 19 aí, começou a fazer fisioterapia, o outro com 18 começou a fazer psicologia, e a mais nova agora vai prestar vestibular, quer fazer nutrição. Eu sou formado em educação física, nós vamos montar um consultório aí, um consultório de atendimento integral do ser. Olha só, hein, rapaz? Que é isso? Que bênção, hein? Mas você com essa cara de novinho aí, com essa barbinha de jovem, você já tem filho de 19 anos, rapaz? Pois é, eu tô com 47, viu? Só cara de... Rapaz, olha só, eu tô acabado mesmo então, hein? Misericórdia. Você tem quantos anos? Eu tô 10 anos mais novo que você, olha como é que eu tô destruído, rapaz. Eu tô com 47, amigo. Esse negócio de pastorear acaba com a gente, rapaz. 7 anos de ministério, olha aí, ó. 5 anos em Guaranhuns, caiu meus cabelos, tudo. Eu tô com 25 anos de ministério. Pois é, então, você deve ter pegado... Você é do Nordeste aí, você fez teologia onde? Nordeste não, rapaz, aqui é Guaranhuns. Você é de... No Nordeste é Garanhuns. Garanhuns é uma cidade do Pernambuco, de onde foi o Lula, presidente, né? De onde o Lula. Aqui é um bairro da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Entendeu? A igreja chama Batista Guaranhuns por causa do nome do bairro, que significa, na língua indígena, em Tupi, Guarani, Guaranhuns significa caçador de guarás, entendeu? Então, nessa região aqui, tinha uns índios que caçavam guarás, por isso que chama-se Guaranhuns. Aqui é tudo indígena, beira de praia, né? Então, os nomes aqui, Guarapari, Iriri, Ubu, Maimbá, Guriri, Itapuã, Itaparica, né? Esses nomes são todos indígenas. Você é daí mesmo? Não, eu sou do Rio, nascido no estado do Rio, e fui criado em Minas durante um tempo, depois morei em São Paulo com meu pai, depois voltei a morar com a minha mãe, ela estava em Volta Redonda, onde eu passei a adolescência, onde converti, batizei, na Igreja Batista Central, em Volta Redonda,
E aí fui para São Paulo novamente, aí já por conta do esporte, eu fui skatista profissional durante alguns anos e Trabalhei com morei em... skatistas há alguns anos também. Oi? Trabalhei com skatistas há alguns anos também. Ah, é? Com preparo É. físico? Não, eu Aonde? trabalhei com. Quando eu comecei meu ministério, eu fiz teologia em Recife. Quando eu Ah, comecei meu ministério, eu comecei com surfistas. A gente fundou um grupo chamado Surfistas de Cristo, que hoje o Surfista de Cristo está aí em muitos lugares aí do mundo. E aí, sim. quando eu voltei de Recife para cá, eu montei um grupo, eu comecei um trabalho com skatistas aqui chamado Radicais de Cristo. Nós montamos uma pista de skate, tem até uma Aonde? música aqui no Instituto Presbiteriano de Educação. Eu desafiei aqui a escola a montar uma pista de skate, eu montei um ministério com a galera do skate aqui. Tem uma música até no meu Instagram que fala do skatista, tem outro surfista Mas também, qual né? lugar? Qual cidade? Qual Goiânia, localidade? Goiânia, Goiânia, Ah, Goiás. Goiânia. Goiânia eu não conheço. Porque o skate em Goiânia é muito fraco, né? Assim, não tem projeção. Então, eu parei de andar em 2004. 2004 eu aposentei. De vez andei profissionalmente do ano 2000 até 2004. Morei em São Paulo, depois voltei para Volta Redonda, casei, andei mais um ano e pouco casado, aí depois tive umas É. lesões mais complicadas e parei. Mas eu rodo o Brasil inteiro. Lá em Recife eu já fui muitas vezes. Um dos primeiros skatistas profissional do Brasil é lá de Recife, é o Marcelo Agra. Ele foi um dos meus patrocinadores e eu rachava um apartamento em São Paulo com um outro pernambucano lá de Recife, que era o Adriano Caldas. E aí eu ia lá, conheço lá uma mini ramp que tinha em Boa Viagem, andei com a galera ali na Praça dos Tem uma Correios, liberdade, né? andei lá Aí, em Olinda, andei em alguns lugares com a galera, peguei umas ondas lá também, que lá dá umas ondinhas boas, né? então, meio perigoso por causa do tubarão, né? É, o Mas, tubarão complica. mas Mas ali em Maracaípe, depois de é, Porto, Galinhas, é Maracaípe, isso. era a praia Lá onde a pro gente lado tinha de ministério Porto, lá. é. É. Mas, Mas enfim, é isso aí, cara. a Então, necessidade de fazer educação física veio por ah, causa desses dois trabalhos que eu desenvolvi. E aí eu fiz educação física, depois que eu fiz teologia, eu fiz educação física para atender a necessidade, porque a maioria dos projetos que eu fazia era com esporte, aí veio a necessidade de fazer educação física, aí veio a afinidade com o futebol, que aí é a legal. ferramenta que eu usei no campo para evangelizar povos não alcançados, né? Em Ah, países então. ali, alguns deles Fala aí pra fechados. gente, então, fala aí pra gente esse projeto, em qual país que foi, qual povo que você alcançou, como é que era esse projeto com futebol, explica aí pra gente. Bom, o primeiro país que eu fui, quando eu cheguei no campo, foi a Malásia. Nós tivemos que sair de lá por causa de perseguição religiosa. Nosso nome saiu no jornal, um jornal chamado Malaysian Today. A acusação era de proselitismo, com cristianizando as crianças muçulmanas, né? Se você, por exemplo, só para você entender o que é a Malásia aí, para refrescar a memória de alguns, a Malásia foi onde sumiu aquele avião que saiu do aeroporto de Kuala Lumpur, aquele avião da Malaysia Airlines, que nunca mais ninguém achou. E aquele aeroporto de Kuala Lumpur foi uma construção da família do Osama Bin Laden. A parte do aeroporto foi um presente. A família do Osama Bin Laden é uma família bem influente. Eles têm uma construtora, fica em Jeddah. Jeddah fica a 200 quilômetros de Meca. Meca é a cidade sagrada do Islã, né? Só para mostrar assim a afinidade que esse povo tem. O ataque do World Trade Center saiu de uma reunião feita em Kuala Lumpur, lá na cidade onde eu morava. Eles Rapaz, reuniram, o Osama Bin Laden reuniu o Al-Qaeda, né, lá para planejar, para terminar de planejar o ataque do World Trade Center. Então foi mais ou menos nessa ambiência aí que a gente começou a desenvolver alguns projetos lá e com muçulmanos também, trabalhando com muçulmanos mas assim, a gente tinha outros projetos com esporte, que trabalhava com os locais também, só que é proibido, né, a pregação para os muçulmanos. O que acontece na Malásia, por exemplo? A Malásia é um país sui generis, pensando em países islâmicos. A lei na Malásia é a Sharia. A Sharia é o código litigioso baseado no Alcorão. Só que, no entanto, por causa dos chineses e dos indianos que foram para lá várias gerações, que é para a gente aqui, o que a gente, os japoneses, ou no sul, os alemães, né, são os imigrantes.
lá tem os imigrantes. Os imigrantes, eles podem, os filhos de imigrantes, os imigrantes, eles podem frequentar a igreja cristã. Tem igrejas lá grandes, mas é proibido a entrada do muçulmano na igreja sob pena de fechar a igreja e o pastor ser preso. Então não pode entrar. Em 2017, agora sumiu um pastor batista em plena luz do dia. 2017, agora. O cara tá no carro, tem a câmera filmando, né, uma câmera que filma de longe de um prédio, não dá para ver nada, mas dá para ver as duas Blazer parando, e os caras foram 40 segundos para tirar o cara de dentro do carro, para colocar o cara dentro da Blazer e sumir com o cara. Esse cara, agora lá na Malásia tem a lei da apostasy law, né, a lei da apostasia. Então, ele estava lutando contra a lei da apostasia, porque a lei da apostasia fala que se você se converteu ao cristianismo, você vai preso. Cada país muçulmano é uma pegada diferente aí. Então, ele estava com uma pregação meio assim, ele até retrocedeu um pouco, mas aí os caras deram um jeito de sumir com ele, meio que mandando uma mensagem para a comunidade cristã, né? Ó, nós já falamos para vocês, se vocês se intrometerem com a gente, a pegada vai ser essa. Tanto é que eu tive que sair da Malásia porque as igrejas sabiam que eu trabalhava com muçulmanos e ninguém queria que eu entrasse na igreja. Os pastores não queriam conversa comigo, entendeu? Eu era tipo assim uma persona não grata, porque os caras sabiam que eu trabalhava com muçulmano, então a igreja é meio acovardada. É meio eles fizeram como se fosse um pacto social, né? Tipo assim, vocês não mexem com a gente não mexe com vocês, a gente fica crescendo aqui. Então tem lei lá, por exemplo, que se você fizer uma igreja cristã aqui, tem uma circunferência, assim, sabe? De metros quadrados que não pode ter uma outra igreja. Então a Malásia é isso aí. Então tem a lei da Sharia. Deixa eu mostrar pro pessoal, porque nem todos frequentamos a aula de geografia. Então deixa eu mostrar pro pessoal, ó. Aqui nós temos o Nordeste da África, aqui é o Oriente Médio, Síria, Iraque, né, Arábia Saudita, aí vem a Ásia. Aí nós temos o Irã, Afeganistão, Paquistão, para baixo tem a Índia, e aí vem, ó, Mianmar, Tailândia, Vietnã, Malásia, tá ali embaixo. Foram os três países que eu trabalhei aí. Malásia, Tailândia e Vietnã. Malásia, Tailândia e Vietnã. Aí tem as Filipinas do outro lado e a Indonésia embaixo. Então é nesse lugar aí. Vou dar um dado legal, tô vendo aqui, ó, vou dar um dado legal, não sai do mapa não, vou dar um dado legal aqui. Você sabe aonde fica o maior país muçulmano do mundo? É aí, ó, a Indonésia. É o maior país muçulmano do mundo. Mas maior em que sentido? Onde tem maior número? É o maior país muçulmano. O maior país muçulmano do mundo. É mesmo? É o maior país muçulmano do mundo. E a gente não imagina, né, cara? A gente acha que é o Oriente Médio, né? A gente porque é o que a mídia vende, né? É o que a mídia vende. Acha que é Irã, Afeganistão, por ali, né? Mas na verdade é aqui o foco. É a Indonésia. Tá. Indonésia, você tem do outro lado aí a Malásia, esse vermelhinho aí é a Malásia, ó. Aqui do lado também de Bornéu, que pertence à Malásia. E aí tudo fechado aqui, ó. Você vai vendo aqui, ó, Vietnã é fechado pelo Evangelho. Só a Tailândia desses aqui que não é fechado pelo Evangelho. Mas, no entanto, na Tailândia 95% de budistas. Talvez seja até mais difícil o avanço do Evangelho por conta do tanto que eles são arraigados né? Rapaz, que coisa, hein? Vou ver se eu consigo abrir umas fotos aqui, Jorge. E como você morou lá, você vai poder situar a gente o que é isso aí, ó. Vai falando aí pra gente o que é isso. Isso é uma mesquita, né? Isso é uma mesquita, parece uma mesquita na Malásia. Inclusive, se não me engano, fica em Penang. Tem muita mesquita lá, eu não vou nem porque tem muita mesquita parecida, né? Mas assim, parece na cidade onde que eu morava. Cara, lá você é o dia inteiro escutando, né, as orações de manhã, as orações. Isso aí é na Malásia, isso aí é do povo hindu. Isso aí é Batu Caves. Eu já tive lá, cara, é o maior do mundo, o maior festival hindu do mundo, do planeta. Depois você coloca vídeo pra você ver aí, você vai ver os caras se cortando. Eu tenho vários vídeos lá que eu gravei, os caras se penitenciando. Não, é cena assim, chocante que você vai ver aí nessa. Chama Caverna de Batu Caves. É o nome desse deus aí, Batu. Isso aí é o quê? É um monte que tem lá muito alto?
Não é muito alto Monte assim. Kinabalu, né? O nome? Eu nunca fui nessa região aí, não. Vamos ver outros lugares aqui se você conheceu lá, para você ir Se falando tiver pra coisa que eu não gente. sei, eu já digo que eu não sei, né? Se tiver coisa que eu É, sei, eu mas você não é sei. obrigado a conhecer, porque eu vi que tem uma igreja Melaca, aqui, ó, Church Melac. É uma igreja cristã, em Melaca. Melaca, inclusive, eu tive lá, os portugueses colonizaram Melaca. Você encontra uns mais velhos ainda que falam um pouquinho português. Mas é pouco, Ó, mas é um português um pouco diferente do nosso. Eu tive, inclusive, nessa igreja aí. isso aqui é o quê? Isso aqui é Cota Kinabalu. Eu não conheço essa região lá, não. Tem um campo de futebol aqui, né? Eu não conheço Tem um essa região. prédio diferente aqui, umas pontes e tal. Mas uma coisa conhecida na Malásia são as torres gêmeas das Uma Petronas, né? praia bonita. É. Isso aí parece um templo chinês. Uhum. Eu fui. Isso aí fica é um parque que tem um parque temático. Como é que é o nome desse parque, gente? Eu tive lá com os Aqui meus está filhos lá. escrito Genting Highlands. Getting Highland. Highland. Getting Highland. É. Cara, esse negócio é fabuloso. É de cima de uma montanha. Você sobe a uns cassinos. Os chineses gostam muito de ir jogar nesses cassinos aí. Você sobe de bonde, de bondinho. É uma viagem tipo de 1 hora e meia de bondinho, mais ou menos. Um negócio diferenciado. Tá vendo? O povo pensa que Sudeste Asiático, o Brasil é potência É. mundial, hein? Tá vendo o tanto de coisa que tem num lugar Aqui é desse a aí? ilha de Penang. Eu morei aí. Morei Ah, é? aí. Aham. Lugar bonito, hein, cara? Quando eu saí de Kuala Lumpur, essas são as Torres Gêmeas, as Petronas, né? Que é da Aham. companhia de petróleo. Inclusive gravaram o filme aí, eles passaram voando no meio dessas torres aí, o filme daquele bonitinho, esqueci o nome dele, da Tom casado. Cruise? Tom Cruise, exatamente. Missão Impossível, né? Missão Impossível, gravaram uma cena aí nessas Torres Gêmeas aí. Aí Esse os acho que prédios. Lá é tem um muita hotel coisa perto da bonita. Torre. As Ixi, tem demais. cachoeiras. Tem demais, tem demais. Olha As só, Torres Gêmeas. rapaz. Depois, Parece até primeiro mundo, né? se a galera quiser entrar no meu Instagram lá também, tem algumas fotos do campo, algumas fotos dos trabalhos que eu desenvolvia, né? Uhum. O Monte Kinabalu. Olha que É, lugar lindo, rapaz. é. Então quer dizer que lá. Eu também em- só fui para lugar ruim, né? Depois eu fui para Tailândia. A Tailândia também, se você for colocar a foto da Tailândia, aí você chora. Olha só, essa aqui tá terrível. Olha que coisa linda, rapaz. É. A gente acha que é só pobreza e só, né? Só Não, sofrimento, mas a turma lá não é mole não, né? Tem uma não, turma Kuala forte do Lumpur. petróleo lá, né? Por isso que tem Kuala muito Lumpur muçulmano. é uma infraestrutura assim fenomenal. É um negócio assim, as highways cruzando. Amigo, eles não economizam dinheiro para fazer highway, não. Se eles querem passar uma highway para um lugar, passa em cima de todas as outras que já tem. E constrói assim, a passo de avestruz rápido, você tá entendendo? Pois é. Então quer dizer que lá você enfrentou muita perseguição. Malásia, Não, Tailândia, Vietnã. não foi muita perseguição assim, não. Foi uma perseguição pontual na Malásia, porque Uhum. descobriram o trabalho que a gente desenvolvia lá, então foi uma perseguição pontual. A polícia, assim, hoje você quase não tem no campo, assim, são poucos os países que te manda você embora aqui, porque eles não querem criar uma briga internacional por conta de missionário. A não ser que você comece a fazer muita coisa indevida. Mas geralmente a gente não faz, a gente tem estratégia de trabalho, a gente recua, a gente não. Entendeu? Então, o que aconteceu lá foi muito pontual. Foi por causa de uma situação que teve que os muçulmanos descobriram. E os muçulmanos fizeram um report, né, uma denúncia para a polícia local, e a polícia local foi para o dono da escola de futebol, que era um pastor de uma igreja, e falou assim: olha, vocês vão ter que maneirar aí e tal, entendeu? Quiseram interrogar a gente, os caras colocaram, então a gente preferiu mudar de cidade. Mas assim, também não pode bobear, porque também pode ter algum grupo mais
sei lá, um grupo de muçulmanos que não seja tão, sabe, que resolva fazer alguma coisa. Então tem que ter sempre estratégia, né? Mas foi. Mesmo usando o futebol, mesmo com toda a estratégia, mesmo assim eles identificaram e barraram você de continuar o trabalho, então, né? Na verdade, não foi só eu, né? A gente estava num grupo. E é até bom dizer isso, para que ninguém, todas as vezes que a gente conta as histórias, como a gente fala de algumas histórias, a gente às vezes acaba omitindo o grupo e tal. A gente sempre trabalha em grupo, a gente sempre trabalha em equipe. Mesmo que eu seja um brasileiro sozinho, eu vou procurar auxílio de outros missionários em campo. Não existe lobo solitário como existia lobo antigamente, sabe? Os trabalhos são feitos com a igreja local, a gente sempre conta com a bênção da igreja local. A maioria maçante dos países tem a presença de cristãos e tem a igreja local, e é esse povo que tem sofrido muito mais do que qualquer missionário que vá para o campo missionário. Às vezes os locais eles pagam um preço muito maior do que a gente, eles nunca recuam, eles sempre continuam. Então era um grupo, né, nosso que trabalhava com futebol, outros brasileiros também, e que aconteceu isso aí. E você chegou a ver ou a saber de alguma história lá que algum local sofreu perseguição, ameaça, ou que chegou a sofrer alguma agressão, ou até alguma coisa atentado contra a vida de alguém por conta do cristianismo? Você viu ou ouviu falar alguma coisa lá? Como é que foi? Posso contar um fato no Vietnã, que esse eu vi de muito perto e foi uma coisa que me marcou bastante, porque foi um cara que se eu pudesse classificar ele em alguns dos lugares que eu poderia, eu classificaria ele na galeria da fé. Sabe? Aqueles caras que passaram por dificuldade, que o mundo não era digno da presença dele. Eu conheci esse cara e ele me chamou um dia para... Ele sabia que eu trabalhava com futebol, ele trabalhava num vilarejozinho, e ele me chamou um dia para o aniversário dele. Ele falou, olha, queria que você fosse muito no meu aniversário e tal. E ele me passou a semana insistindo para que eu fosse no aniversário dele, e eu queria que eu levasse minha família. Eu falei para ele que eu já tinha ido, mas não sei porque ele estava insistindo tanto, eu levei minha família. Quando eu cheguei lá, ele me levou, ele, a esposa, os 2 filhos pequenos e a mãe dele que morava com ele, para um restaurante. E eu vi que era um restaurante que ele não tinha condição de pagar. Estava fora da realidade dele. E aí eu tentei pagar no final, eles não gostam que a gente faça isso, quando eles fazem um convite, faz parte da cultura. Ele não quis deixar eu pagar, eu insisti, porque eu vi que não ia ficar barato, mas ele tinha me levado para um restaurante bom. E no final da conversa eu perguntei para ele por que ele me convidou e tal. Ele falou assim, olha, então, algumas pessoas já vieram querer me ajudar aqui, e você sabe que eu apanhei, os caras bateram nele, né? Fecharam ele numa das ruas perto da casa dele, bateram muito nele e tal. Eu sabia da história, ele falou, você sabe que eu apanhei, mas você sabe que um cara igual você seria importante aqui no meu trabalho, porque você é brasileiro, trabalha com futebol. Eu peguei e falei, só perguntei para ele, falei assim, mas você não acha que você vai correr risco? E pode ficar ruim para você. Ele falou assim, olha, se você quiser desistir igual os outros desistiram, não tem problema, porque eu já passei por isso aqui, então se você desistir, vai ser mais um que desistiu, mas eu não vou desistir nunca. Eu não vou desistir nunca, porque foi Deus que me chamou. Cara, aquela palavra dele, assim, me tocou tanto, porque eu pensei assim, poxa, esse cara tá aqui, cara, o cara já apanhou, o cara não desiste, o cara, sabe, as crianças, ele reunia com as crianças, levava um monte de adolescente para casa dele, tinha uma igreja que era na casa dele. Imagina sendo sua casa, a igreja era na casa dele, não tinha outro lugar. Ele afastava a televisão, assim, tinha uma cruz atrás da televisão, aí ele forrava um tapete assim, os adolescentes sentavam no chão e ele fazia aquele culto com um violãozinho velho assim e tal. Eu tenho até um vídeo que eu gravei no Natal com a minha família e com ele lá. E eu falei para minha esposa, falei assim, olha, eu vou ajudar esse cara. Eu sabia que, assim, geralmente os caras não se metem com o estrangeiro, entendeu? Eles não se metem, porque eles não querem, é confusão. É confusão. Então, assim, eu sabia que eu tinha que pegar leve só. E no primeiro dia que eu cheguei lá, os caras já vieram tirar a placa da minha moto, já ficou no celular mandando mensagem.
E eu falei, vou ficar. E fiquei assim, quase uns 6, 7 meses lá. E um dia que eu estava voltando do campo de futebol, estava sozinho, tinha 3 caras numa moto, assim, eu ia passando uma rua voltando do campo de futebol, e eles estavam parados assim, né? A hora que eu fui passando, um deles jogou a moto na minha frente, eu bati e caí no chão. E eu bati e caí no chão, mas eu fiquei muito chateado, porque eu já tinha sofrido um acidente de moto. Eu falei, por que esse cara jogou essa moto em cima de mim? Sabe? Eu sabia que lá eles tinham a mania de fazer isso com estrangeiro para poder tirar dinheiro, sabe? Eu fiquei chateadíssimo e foi o dia que eu passei mais medo, porque a hora que aconteceu o problema, eles começaram a gritar muito comigo. E estava em vietnamita e eu ainda não estava bom no vietnamita, eu estava entendendo o que estava falando e eu vi que foi começando a juntar de gente, mas juntar só vietnamita. Imagina, eu separado no meio da rua, se você não quiser pensar em vietnamita que você conhece, pensa em chinês. É a mesma coisa, imagina uns 500 chineses, todo mundo falando, os caras gritando. Eu falei assim, cara, arrancaram a moto da minha chave, eu falei assim, você sabe de uma coisa? Eu vou embora daqui. Vixe, arrumei um rumo, os carros tinham parado assim, criou um corredor de carro. Eu peguei no meio do corredor do carro assim, fui e um deles saiu correndo atrás de mim. Aí eu pensei assim, Mas você foi correndo a pé, deixou a moto para trás? a pé, deixei a moto, deixei tudo, peguei o meu rumo. Aí ele veio correndo atrás de mim e falei assim, eu parei, voltei assim, aí ele parou, estava passando um táxi na outra avenida do outro lado, eu corri, entrei dentro do táxi e fui embora. E quando eu cheguei em casa, eu liguei para o dono da casa onde que eu morava, o dono da casa é do governo. E esses caras do governo, ninguém quer briga com eles, é um país comunista, né? Aí o cara do governo falou, não, vou ligar para a polícia, eles vão voltar lá com você. Aí eles ligaram para a polícia, eu fui lá, a polícia já estava lá, a hora que eu cheguei, tinha dado o endereço, a polícia estava lá, eu fui com a minha esposa na moto da minha esposa, cheguei lá, a polícia estava lá, a polícia foi num caminhãozinho, colocou o caminhão, a moto dentro do caminhão e me levou para casa. Assim, não tem como eu te falar se foi relacionado com o negócio, porque eu não sei. Porque eu realmente eu não sei o que foi que aconteceu, assim. Até hoje Se foi um acidente ou se foi um atentado, né? eu não sei o que foi que aconteceu. Até hoje, assim, só sei que foi o dia que eu mais passei medo. E esse cara que eu tô te dizendo aí, foi um cara que eu guardo no meu coração até hoje, que é meu amigo, que sabe, assim, que eu troco mensagem com ele. É um cara que tá lá trabalhando. Ele, só pra você ter ideia, a igreja dele é de adolescente. Agora os adolescentes estão namorando e um deles já vai casar. E a menina que ele vai casar já tá indo na igreja. E aí, ele falou assim para mim, Jorge, esses aqui que estão aqui, cara, vai ser minha igreja. Ninguém vai mais chegar aqui para a igreja. Eles vão ser igreja. E os meninos estão crescendo e estão trabalhando. Sabe, eu acompanhei um pouquinho do crescimento dos meninos, do envolvimento deles. Ele está discipulando aquele grupo de adolescentes. Cara, e como que é? Você sabe dizer como que ele converteu? Como que o evangelho chegou? Vietnamita, cara nascido e criado lá no Vietnã, vietnamita. Como é que é? Como é que é? No Vietnã tem igreja cristã, principalmente nas capitais. O bicho pega mais para os interiores, entendeu? Quanto mais você vai saindo para os vilarejos, vai ficando pior. É o seguinte, o Vietnã e a China já não é mais o que era há 50, 40 anos atrás. Então, se você vai, por exemplo, em Hanoi, que é a cidade onde eu morava, cara, os Estados Unidos injetam dinheiro lá. Eu estava lá no dia que o Trump foi lá encontrar com o ditador da Coreia. Eles pararam o trânsito. Então, um presidente dos Estados Unidos encontrando com o presidente da Coreia do Norte. Então, assim, entendeu? Os caras, dinheiro rolando para todo lado. Só que eles querem manter o status quo ainda do que era antes. Mas assim, tem igreja cristã. Para o cara ser pastor, o cara tem que passar pelo crivo do Estado. Você está entendendo? Então é como se fosse um. Então eles ficam cerceando. Mas assim, não tem jeito de você cercear completamente. Então você tem a presença da igreja, você tem a igreja católica, você tem a igreja evangélica de grande porte, são as igrejas que davam a umbrella lá para a gente, né, o guarda-chuva para a gente trabalhar, e a gente trabalhava debaixo da liderança deles lá. Então você tem todo esse né, nem bom eu ficar falando muito, não, senão depois eu fico dando
Spoiler, o povo escuta, vai achar que eu estou falando do trabalho que é desenvolvido lá. Mas bem, então você tem a presença da igreja lá, né? Então, principalmente nas grandes E cidades. tem igreja batista lá na região? Lá? Tem igreja batista grande. Mas que foi plantada por missionários americanos? Por missionários americanos, boa parte delas, mas hoje você já tem um trabalho bom feito pelos locais também. Os locais já têm desenvolvido um bom trabalho. O Vietnã ainda ele não pode ser considerado nos grandes centros como PNAs, povos não alcançados. Talvez se você for para o interiorzinho, você acha, mas a igreja, aí vai depender da definição de povos não alcançados, né? Mas a igreja já consegue desenvolver trabalhos, já consegue, né, enviar missionários para os interiores, talvez não fora, porque a igreja vietnamita não é forte, mas já começa. Nós passamos por isso aqui no Brasil, né, por esse processo. Lógico que, guardando as devidas proporções, nós não somos um país que tem a ditadura e tal, mas assim, guardando as devidas proporções, nós passamos por esse processo. E agora nós enviamos missionários para o mundo, né? Então, a intenção dos trabalhos missionários é formar o povo local. E até é interessante que a gente entenda, por exemplo, que um trabalho igual desse local que eu te falei, isso aqui é um trabalho de peso. O meu trabalho é muito mais de servir como ferramenta na mão dele, para dar força para ele, para que ele crie, para que ele se impulsione junto com a comunidade, entendeu? E tal. Mas esse cara já é um líder formado. É um líder formado. Sim, tem as dificuldades do campo que ele tinha, mas já era um líder que talvez não tenha conhecimento teológico como a gente tem, porque as faculdades teológicas e tudo, mas assim, é um líder. Eu era mais uma ferramenta na mão desse cara. Então lá eles têm a metodologia deles de formar os obreiros, né? Deve ter um seminário lá e tal, de acordo com a realidade deles, mas já é um evangelho autóctone, né? Já se sustenta sozinho. Mas assim, ainda tem muitos entraves de ordem cultural. Vou te dar um exemplo aqui. Olha que coisa interessante, como que você tem. Por isso que você tem que entender, e a presença missionária tem que ser entendida à luz da cultura local. A gente, por exemplo, formou um cara lá, a gente queria que um cara entrasse num lugar. E o cara tinha que ser formado rápido, porque só ele podia entrar lá, porque ele era do povo. Entendeu? E aí, pô, vamos formar o cara rápido, é o que nós temos, não vamos ficar, né? O que nós temos, vamos fazer com isso mesmo, isso é na cabeça do missionário brasileiro. Agora, você sabe como é que é na cabeça do líder vietnamita? Não, aqui não é assim não, hein? Eu paguei com meu sangue aqui para ser um líder. Cara, para ser um pastor, ficha. E os que vão sendo formados vão olhando, isso é igual seminarista que chega e é maltratado no primeiro ano, que os caras falam assim, eu fui, eu vou maltratar também, entendeu? O cara pensou assim, eu paguei, eu fui 10 anos para o cara poder pensar e me chamar de pastor, e o governo e tal. Na cabeça deles, por que o cara vai cortar a fila aqui? Só que na nossa cabeça tá assim, nós estamos precisando de um negócio para agora, né? Se a gente tivesse uma outra circunstância, a gente ia, né, escolher o candidato e tal, né? Aqui não tem. E aí, se você não sabe ter um jogo de cintura e entender essa dinâmica aí, você se dá mal, porque você vai brigar com os caras que já estão lá, que de alguma forma já tem uma liderança instituída. Então é cheio Entendi. Cheio de detalhes, cheio de características. Só vivendo que dá para você saber. Tá certo. Vietnã, Indonésia e Malásia, mais ou menos o mesmo contexto, né? Mas não foi na Indonésia que eu fui. Foi no Vietnã, Tailândia e Malásia. São três coisas diferentes. Indonésia você não foi, você só mencionou que é o mais muçulmano que tem, né? Apesar dos três serem no Sudeste Asiático,
são diferentes em muitos sentidos. A Malásia é muçulmana, a Tailândia é budista e o Vietnã é socialista, comunista. Não tem religião como né? Já a Tailândia é 95% budista. Então, assim, apesar de ser ali no Sudeste Asiático, os três são um pouco diferentes um do outro. Alguém perguntou aí, Fernando, como que é a alimentação lá? Normal, tal, tem todo tipo de comida? Eu imagino que nas capitais seja mais tranquilo arrumar maiores, né, tipos de comida. No interior deve ser mais complicado. Como é que é? É o seguinte, a comida é muito diferente da comida ocidental, né? A comida asiática, ela é singular. Agora, depois que você acostuma a comer, você passa a saborear muito. Comida muito apimentada, extremamente, eles usam pimenta para quase tudo, principalmente na Tailândia ali, é típico de lá. Mas depois que você chega e se acostuma a comer, você vai bem. E era um princípio que eu usava, né? Eu comia de tudo, de tudo. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu vou comer. Aí o Junei tá falando do ovo aqui. Tem um ovo lá que eles... Não é choco, o choco é o ovo podre, né? É o ovo com embrião. Sabe o pintinho? Galado, ovo galado. Isso. Antes do pintinho nascer, o pintinho já está feito ali dentro. Eles cozinham aquele ovo ali, eles gostam muito de comer no café da manhã, né? Então eu já comi esse ovo lá. Mas você vê o pintinho, assim, quando você quebra o ovo, você vê quase pintinho, né? Você vê as penas. Assim, agora o gosto é o seguinte, se você fechar o olho e comer, o gosto é de miúdo de frango, sabe? A gente chama de miúdo de frango aqui em Goiás, né? A moela, assim, é um gosto, não é igual a carne, mas também não é um gosto assim que você fala assim, não vai me matar, né? Outra coisa que eu comi, por exemplo, também lá foi carne de cachorro. É muito comum. Eles têm fazendas lá que criam cachorros, igual a gente cria porco aqui, eles criam cachorro, mata, tira o pelo né? Igual a gente faz com porco, queima assim, né? Fica só a pele assim. Eles fazem aquele picadinho assim. Um dia eu fui na casa de um local lá, ele estava comendo, aí ele me ofereceu, eu falei assim, você está comendo, por que eu não vou comer? Aí eu comi lá. Mas assim, não é um negócio que eu chegava em casa para minha mulher e falava assim, vamos comer, vou comprar um cachorrinho ali, que nós vamos... Era só eventualmente, quando dava certo, né? Rapaz, eu achei que eles comessem parecido com... Mas eu viajei, eu imaginei peixe, sushi, essas coisas. Também. Não é igual japonês, não. É igual japonês, não. Mas tem peixe, mas não é igual japonês, não. Eles são muito de sopa, né? Eles gostam muito daqueles pratos de noodles. E toma no próprio potinho, assim, e tal, né? Toma. Eles comem muito sentado no chão. É um comportamento meio tribal, assim, sabe? Gostam muito de comer sentado no chão na esteira. A comida, ela é compartilhada para todos, assim, eles colocam a comida, então você fica pegando um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra. Eles não costumam ir em restaurante igual a gente, me dá um prato disso aqui para mim, um prato disso aqui para aquele outro, um prato daquele para aquele outro. É um negócio meio comunitário, sabe assim? É uma hora de confraternização. Então, você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali. É isso aí. Entendi. Alguém fez uma pergunta aí, deixa eu conferir aqui quem foi. Gabriel Rodrigues de Andrade. Se a intervenção chinesa, não sei se procede, você pode dizer melhor, a intervenção chinesa lá nesses países se pode prejudicar o avanço do evangelho. Não diretamente, porque assim, nem na China o avanço do evangelho tem sido barrado mais como antigamente. Né? A China tem muita influência ali no Vietnã e naqueles países como um todo também. A China é uma grande potência, né? E carrega todo mundo aí a reboque ali com a potência econômica que a China é. Mas não tem muita interferência governamental, não. Sabe, assim, a China é muito ela mesma.
A China não aceita interferência de ninguém e tal, e com o poderio que ela tem, mas assim, não, em relação ao avanço do evangelho, eu acho que não tem quase que influência nenhuma em outros países ali. Entendi. E tem fábricas lá, como é que é? Porque eu vejo produtos da Nike ou outros produtos, né? Made in Vietnã, made in Malásia, como é que é lá? A mão de obra é barata mesmo, isso é lenda? Eu morava pertinho de uma fábrica da Samsung, que era uma fábrica gigantesca, cara, e os coreanos iam para lá, né? Então, no bairro onde eu morava, tinha muito coreano, os filhos de coreanos estudavam na escola onde os meus filhos estudavam. Tem muita fábrica mesmo. E existe uma facilidade muito grande. Tudo que eu queria comprar, qualquer coisa que eu queria da China, chegava na minha casa assim, com 4, 5 dias, sem taxação nenhuma. Qualquer coisa que eu quisesse comprar, um drone, se eu quisesse comprar entendeu? Chegava lá e assim, preço. Só para você ter ideia, todo mundo lá tem, todo mundo, entre aspas, né? Mas a grande maioria tem um telefone de última geração. O povo não fica com telefone velho, as criancinhas com iPad, você vê a criancinha deitada no carrinho já com um iPad brincando. Então é uma facilidade muito grande. Então, o custo disso lá, em relação ao custo de vida, o custo disso é mais caro que aqui no Brasil, acaba sendo mais barato? Não, mais barato, né? Mais barato, né? Não, mais barato. O povo sempre achava estranho, né? Porque quando eu chegava nas igrejas e tal, eu sempre tive um Apple. Meu computador sempre foi Apple. Porque eu comprava muito barato e dava para comprar, entendeu? Então, assim, era coisa de... nos 3 países que eu fui, os 3 negócios era muito barato. Não, mas missionário tem Apple? Falando, nossa, não é só missionário, não. Lá todo mundo tem. Então lá é porque a Samsung é coreana, é ali pertinho, ali do lado, e tem fábricas. Fábrica, né? Então da Samsung, assim, é mais barato ou Apple é mais ou menos o mesmo preço? Não, tudo mais barato. Tudo mais barato. Tudo. E outra coisa, você acha produto chinês, cara, você não acredita o que os chineses fazem. Se você qualquer coisa que você quiser do seu computador Apple, você tem um similar chinês e assim, quase a mesma qualidade, porque são eles que fabricam. São eles que fabricam para a Apple. Entendeu? Então os caras só eles que fabricam para a Apple, então a mesma fábrica que saiu a peça para a Apple, pode sair uma outra peça, talvez um pouquinho com qualidade um pouquinho pior e tal, mas eles fabricam. Eles fazem para a Samsung, faz para a Apple, faz para eles, bota os nomes Xing Ling lá e tudo igual, né? Não, você vê os celulares que os chineses já têm aí, esse Xiaomi, esse negócio aí. Rapaz, eu sou doido com tênis, cara. Tênis da Nike, eu tenho coleção de tênis do Jordan. E eu fico doido, diz que lá é muito barato. É mesmo ou é lenda? Não, você acha muita coisa barata. Lá tem fábrica. Você tem fábrica vietnamita, tem fábrica na Tailândia também. E meus meninos tinham roupa demais, tinham tênis demais, tudo por conta disso aí. E a questão, duas coisas que eu ouvi dizer. Primeiro é a questão leves defeitos, assim, os produtos que não ficam de acordo com o padrão de qualidade, alguns pequeninos defeitos que às vezes não dá nem para ver, não dá nem para perceber, aí eles colocam lá numa baciada para vender mais barato, é desse jeito mesmo? Você tem as outlets lá, né? Na cidade onde eu morava tinha muito outlet que fazia isso aí que você... Ok. E a questão linguística? O pessoal está perguntando aí sobre o idioma. Qual é a língua que eles falam lá? Tem muito dialeto? Qual é a dificuldade linguística? Na Malásia é o malaio, o Bahasa Malaio, que só fala na Indonésia fala o Bahasa Indonésio, que é parecidíssimo, como se fosse o português do Brasil, o português de Portugal. Mas você tem na Tailândia é o tailandês, não fala mais em lugar nenhum do mundo. Você tem um pouquinho parecido com algumas coisas que é o Laos, tem algumas palavras parecidas. E no Vietnã, o vietnamita, que é só eles que falam também. Só para você ter ideia, tanto que as 3 línguas são diferentes. Vou falar o comprimento aqui, né? O olá, como vai, nas 3 línguas.
3 milhas. Em malaio é apakabá, como é que você tá? Kababaê é a resposta, tudo bem. Apakabá, kababaê. Em tailandês é sawadee-krap, sawadee-krap. Aí o cara responde sawadee, sawadee-krap também. Isso é na Tailândia. Agora, já no Vietnã, cuecão. Aí o cara responde, ué. Imagina, você escutou 3 coisas assim. Completamente diferente, quer dizer a mesma coisa. Se fosse em português e espanhol, ainda você tinha, né? E você tinha uma coisinha que você pegava, assim, mas... Mas todo mundo, em geral, todo mundo fala inglês ou não? Não. Não? Nas grandes cidades, por exemplo, assim, até que na Malásia, eles foram colônias da Inglaterra até uns 60 e poucos anos aí atrás, era colônia da Inglaterra. Então, nos grandes centros, você até encontra muita gente falando inglês, entendeu? Os shoppings, assim, ou fala, mesmo que seja um pouco, mas todo mundo fala. E lá, todo mundo fala 3, 4 idiomas, né? Porque tem os chineses, tem os indianos, então eles também falam barraça. Então, tem um grande prêmio lá da Fórmula 1 lá na Malásia, né? Então, isso tem um turismo muito forte. Então, basicamente, os lugares turísticos devem ter um pouco de inglês, né? E por causa da constituição cultural também, né? O Brasil é que é terra de um idioma só, mas grande parte do mundo aí, eles falam 2, 3 idiomas. Mas lá, por exemplo, na Malásia, é fácil você comprar coco e você encontrar o cara falando 5 idiomas. O cantonês, o chinês, o tamil, o bahasa malaio e o inglês. É fácil você encontrar um cara que fala 5 idiomas. 5, fácil. E lá na Tailândia, só nos grandes centros também, mas nos interiores, só o tailandês. E lá no Vietnã, fala menos ainda o inglês do que lá. Como é que você se virava? Como é que seus filhos se viravam? Como que era? Os meus filhos estudavam em escola internacional, né? Então, só para você ter ideia, na escola onde os meus filhos estudavam, eram quase 80 nacionalidades. Era assim, meu filho, por exemplo, eu escuto ele jogando videogame aqui, tem um amigo em Bangladesh, tem um outro que está nos Estados Unidos, que é indiano, tem um outro que mora na Tailândia, que é inglês, tem um outro que mora na Inglaterra, que é entendeu? Era a vida deles lá com 80... E eles falam inglês? Eles falam inglês, porque eles sempre estudaram em escola... Aí, assim, aprendeu um pouco de tailandês, mas foi na escola, dentro da escola, entendeu? Como que compra, como que faz uma coisa ou outra. Mas os professores davam aula em inglês, então? Em inglês. A língua oficial da escola era em inglês. E você, para comunicar o evangelho, para dar aula lá de futebol, era o inglês também? Como é que era? Tinha um tradutor? Depende. Nas aulas que a gente fazia na escolinha de futebol, que era uma escola internacional, era em inglês. E até era por isso que os pais colocavam os filhos lá, né? São estrangeiros que falam inglês e tal, mas quando a gente ia para os interiores, era na língua local, mas assim, aí você vai aprendendo, por exemplo, eu estudei tailandês, fiquei na escola tailandesa, e depois eu comecei a estudar com os locais. Mas vou te voltar a repetir para você. O grande trabalho que a gente desenvolve, o grande trabalho que qualquer missionário no campo, missionário hoje desenvolve, não é ele que desenvolve, são os locais que são treinados. Compensa muito mais para o missionário pegar um grupo de local. A gente tinha um grupo de local na escolinha. A gente levava esses caras e ensinava para eles não só o futebol, mas como que a gente ferramentava eles. E ninguém melhor para pregar o evangelho do que o local. Além de ser arriscado para a gente, faz muito mais sentido, porque é eles que vão continuar lá, é eles que vão ficar lá. Então, a grande sacada da missão contemporânea é essa. A sua comunicação com o local era em inglês ou em outro idioma? Vocês tinham um tradutor? Como é que funcionava? Depende do país, mas geralmente era em inglês. Além disso, a gente ainda ensinava o inglês para os locais também. Ah, certo. Gostei. Então essa é a grande sacada das missões pós-modernas, vamos chamar assim, né? Porque faz muito mais sentido, até mesmo porque quem vai continuar no país são eles. A presença missionária, ela tem tempo determinado.
Se um missionário, não estou falando que ele tem que ir sair, assim, tem trabalho que você leva 15, 20 anos para fazer. Mesmo assim, você vai morrer. E aquele trabalho vai continuar lá, e você tem que ter uma liderança local. E essa liderança local tem que ser respeitada pelos locais, porque é essa liderança que vai continuar o trabalho. Então são esses caras que são os desbravadores. Por exemplo, se você escutar um missionário falando assim, é porque nós estamos avançando em povos não alcançados, você pode ter certeza que quem está avançando são os locais. Lógico que o cara, às vezes, quando conta, né, ele conta assim, nós estamos, porque é equipe, porque é o trabalho dele, porque ele está discipulando, porque ele está reunindo. Mas quem vai é os locais. Você vai chegar numa tribo, como? Você vai chegar numa tribo no meio do nada e você vai chegar com essa cara aqui, ele não vai, o cara não, meu amigo. Agora, se vai um local lá, o cara é igual todo mundo. Rapaz, mudar o paradigma, né? Porque a gente tem, né, uma perspectiva, assim, de que seguir aquela vibe do William Carey, né, de tipo, chegar e entender tudo, e não tem mais isso, né? Não há mais espaço. Na modernidade, ele foi o pai das missões modernas por causa disso, porque ele descobriu aquela maneira, era relevante naquele tempo, mas agora é uma outra maneira, né? E foi singular também, pontual, né? Porque Sim. Fez parte do tempo, fez parte de uma situação que cabia aquilo. Agora, globalização. Hoje você não tem mais ninguém desinformado, você não tem mais... Lógico que tem algumas... Você pode pegar, mas estou contando, estou falando assim, no geral, as pessoas sabem o que é o mundo, sabem o que são as coisas. A internet, né, cara? A internet, o Google, o smartphone. É uma outra comunidade que você vai encontrar lá. Uma coisa é o William Carey chegar lá no século XVIII, XIX, né, e o povo agrícola, aquela realidade ainda nômade ou tribal. Quando você chega lá, os meninos de iPhone, de iPad, como é que você vai... Não, eu já fui em tribo, assim, em tribo no meio das montanhas, que a hora que eu cheguei lá, eu não vi um que não estava com o celular na mão. E outra coisa, e era no meio do mato, não era assim, entendeu? Já fui no meio do mato, todo mundo tirando uma foto, pedindo para tirar uma selfie, perguntando qual que era o Instagram, que queria seguir. Assim, era desse jeito. Você chega lá. Cara, você é um cara gente boa demais. Gostei muito de te conhecer, de bater esse papo com você. Mas, infelizmente, o Instagram corta a nossa live agora. Vai dar 1 hora daqui a... Deixa eu ver aqui. Nós temos 2, 3, 4 minutos. Então, assim, eu queria te dar esses últimos minutos para você falar o que você quisesse, o que está no seu coração, com relação a missões, a junta de missões mundiais, alguma coisa que está no seu coração com relação à igreja perseguida, a sua vida, a sua família. Fique à vontade, você tem aí os últimos 3, 4 minutos. Você é convidado especial. Eu bato continência para missionário. Aqui na igreja a gente faz. Depois vou te mandar uns links para você assistir. Quando a gente recebe um missionário aqui, a gente chama de talk show missionário. Eu não boto missionário para dar relatório naquele formato, passando slide, não. A gente prepara um cenário com banda, com caneca, com tudo especial, onde o missionário é um convidado de honra. E ele eu vou falar para o Junei que eu quero ir nesse negócio aí, hein? E depois o missionário sai para comer o que ele quiser, onde ele quiser, ele escolhe a comida, o restaurante, e é tudo por nossa conta. Vamos falar do negócio do não sei o que capixaba, como é que é o nome da... Muqueca capixaba. Essa aí, já pode preparar aí. Deixa eu te falar um negócio então. Estou falando aqui ao vivo e essa live daqui a pouco vai estar no meu canal no YouTube e no canal da Igreja Batista Guaranhuns no YouTube. Eu vou te mandar o link. Vai ficar registrado. Todo missionário, eu tenho um apartamento em Guarapari, na beira da praia. Vou te mandar o link. Vou te mandar as fotos da Enseada Azul, Praia da Bacutia, em Guarapari. Tem a Muqueca do Curuca e Meaípe do lado. Um apartamento enorme na beira da praia para você vir com a sua família de graça. Totalmente de graça. Você pega um avião aí, desce aqui em Vitória, eu vou te buscar no aeroporto, vou te levar no apartamento, você vai andando para a praia e vou te apresentar todo lugar e você vai passar aí se você quiser, de graça. Tudo por minha conta. Passar essa pandemia aí, hein? Você só tem que vir.
Só vem. Arruma aí transporte, ou vem de carro, ou vem de avião, de ônibus, só vem. Chegando aqui em Vitória, é tudo por minha conta. Aí depois, para voltar, é por sua conta também. O transporte é seu, o restante aqui pode vir, que é tudo de graça, e no melhor lugar do Espírito Santo. Dá para ir até de carro aí. Pode vir. Pode vir, que esse apartamento é liberado. Eu empresto ele para pastores e missionários. Eu empresto. Eu alugo ele no verão. O que ele me rende no verão, do Natal até o Carnaval, ele se paga. Então eu pago ele com o que ele rende no verão. O resto do ano inteiro, do Carnaval até o Natal, ele fica disponível para abençoar pastores e missionários. Está à sua disposição. Se quiser oferecer para alguém, eu conheço um missionário que está precisando de uns dias de descanso, conheço um pastor que está sofrendo, está com problema no casamento, precisa de uns dias na beira da praia, pode mandar para nós que vai ficar aqui. É o que eu mais conheço, hein? É verdade, Marcelo, de coração. Eu queria agradecer, eu espero que eu tenha somado de alguma forma aí no coração das pessoas que estiveram aí. Foi uma conversa franca, contando um pouco das experiências que Deus nos proporcionou no campo, e nada disso teria acontecido sem a igreja local, então, ou seja, sem cada uma das pessoas que tem orado, que tem ofertado, e graças a Deus, apesar das dificuldades que esse tempo está nos fazendo passar, né? Ainda assim, muitas coisas boas têm acontecido, as igrejas têm se unido em detrimento da junta para que os recursos cheguem, e a gente sabe que Deus multiplica. A gente sabe que Deus ele multiplica. Então, assim, agradecer pela igreja, agradecer pelo que Deus tem feito através das igrejas batistas brasileiras e saber que nós somos a gente lá, né? Eu sou batista, nós somos a gente lá no campo, é a igreja lá, é a nossa igreja lá, é a gente caminhando aí ao redor do mundo e levando as boas novas. Amém. Em nome dos batistas capixabas, hoje eu presido aqui no Espírito Santo a Ordem dos Pastores aqui no estado, então em nome dos 900 pastores aqui no Espírito Santo, e em nome dos quase 80 mil, quase 90 mil batistas aqui do estado, eu quero agradecer a você por ter nos representado lá na Malásia, lá no Vietnã, e lá na... Qual foi o outro que você foi? Malásia, Tailândia e Vietnã. Tailândia. Eu nunca vou pisar, talvez, nunca na Malásia, nem na Tailândia, nem no Vietnã. Sim. Mas você pisou lá em nome de Jesus, representando a igreja, representando os batistas brasileiros. Eu quero, em nome de todos, agradecer a você, louvar a Deus pela sua vida e desejar que Deus continue te dando experiências, inspirações e estratégias para que Ele alcance e treine muita gente para o avanço do Evangelho através de você e da sua família. Deus te abençoe, meu querido. Amém. Obrigado, mano. Obrigado. Deus abençoe. Valeu. A todos que nos acompanharam, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito estejam sempre sobre nós, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos continuar fazendo missões, orando, contribuindo e indo em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Na cidade onde você está, no seu estado, na sua nação e em todos os países do mundo, vamos avançar para que o evangelho do reino seja pregado a todos os povos, para que o Senhor volte para buscar uma igreja que vai ter, como revela-nos o Apocalipse, gente de toda raça, toda tribo, toda língua e toda nação. Vamos cooperar com isso, porque vai ser uma bênção chegarmos no céu e vermos que a igreja avançou por todas as nações da terra. Essa é a vontade de Deus e nós precisamos cumpri-la para a glória do Senhor em nome de Jesus. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Não sei que hora que você está assistindo isso no YouTube, mas que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém! Deus abençoe a todos!